A pior história de ambição e sedução. O reinado de terror de Jezabel. Nas crônicas sagradas da Bíblia e nos anais da exegese talmúdica, poucas figuras encarnam a ambição desenfreada e a sedução corruptora de forma tão completa e aterrorizante quanto Jezabel, a princesa fenícia que se tornou rainha de Israel. Sua história não é um simples conto de imoralidade pessoal, mas a narrativa de um projeto de poder absoluto, que visava arrancar pela raiz a fé de uma nação inteira. Através de manipulação, perseguição implacável e uma vontade de ferro, Jezabel seduziu seu rei, seu reino e a si mesma para a beira da aniquilação, tornando-se o arquétipo eterno da mulher ímpia e manipuladora. Esta é a crônica de como sua ambição pelo poder e sua sedução para com falsos deuses resultaram na mais sombria história de corrupção do texto sagrado. A história começa com uma aliança política, como muitas tragédias da antiguidade. Acabe, Ahab, rei do reino do norte de Israel, em uma tentativa de fortalecer sua nação, casa-se com Jezabel, filha de Etbaal, rei de Sidom. O que Acabe viu como uma manobra geopolítica inteligente foi, na verdade, a importação de sua própria ruína. Jezabel não chegou a Israel como uma consorte passiva. Ela veio como uma missionária fanática de sua fé, o culto a Baal e a Será. A primeira e mais crucial vítima da sedução de Jezabel foi seu próprio marido. A Bíblia, em 1 Reis 16, 31-33, é direta. Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Ele não apenas permitiu que Jezabel praticasse sua religião, mas sob sua influência dominante, ele mesmo se tornou um devoto. Construiu um templo e um altar para Baal na capital, Samaria, e erigiu um poste para Azerá. Jezabel instituiu um sacerdócio estatal pagão, sustentando 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá à mesa real, com o tesouro do reino. Esta não era uma sedução primariamente carnal, mas ideológica e espiritual. Jezabel seduziu Acabe com a promessa de poder, estabilidade e a sofisticação cultural fenícia. Ela o convenceu de que a adoração a Baal, o deus da fertilidade e da tempestade, era mais prática e moderna do que a fé austera em Yahvé, o deus invisível de seus antepassados. O reino, seguindo o exemplo de seu rei, começou a afundar na idolatria, que, segundo a Bíblia, era frequentemente acompanhada por rituais de prostituição e depravação. Com o rei e a corte sob seu controle, a ambição de Jezabel revelou sua face mais cruel. Ela não se contentava com a coexistência religiosa. Ela exigia a supremacia. Iniciou uma perseguição sistemática e sangrenta contra os profetas de Yahvé, tentando exterminar a fé israelita. O livro de 1 Reis 18:4 relata que Jezabel estava matando os profetas do Senhor. Foi um dos períodos mais sombrios da história de Israel, uma verdadeira guerra civil religiosa instigada pela rainha. Seu principal adversário foi o profeta Elias, que a desafiou abertamente. O confronto no Monte Carmelo, onde Elias triunfou sobre os 450 profetas de Baal, foi uma humilhação pública para Jezabel. Sua reação não foi de conversão, mas de fúria e vingança. Ela enviou uma mensagem a Elias, jurando por seus deuses que ele estaria morto em 24 horas, forçando o maior dos profetas a fugir para salvar sua vida. Nenhum episódio ilustra melhor a confluência de sua ambição, sedução e crueldade do que a história da vinha de Nabote, 1 Reis 21. O rei Acabe cobiçou a vinha de um homem comum chamado Nabote, que ficava ao lado do palácio. Nabote recusou-se a vendê-la, citando a lei mosaica que proibia a venda permanente da herança familiar. Acabe, frustrado, voltou para casa e deitou-se de mau humor. Jezabel o encontrou e, em um ato de pura manipulação, zombou de sua fraqueza. É assim que você exerce a realeza sobre Israel? Levante-se, coma e deixe seu coração se alegrar. Eu lhe darei a vinha de Nabote. Ela então orquestrou um plano diabólico. Usando o selo do rei, escreveu cartas aos anciãos da cidade de Nabote, ordenando-lhes que proclamassem um jejum e contratassem 2 canalhas para acusar falsamente Nabote de amaldiçoar a Deus e ao rei. Um crime capital. Nabote foi julgado por uma farsa judicial, condenado e apedrejado até a morte. Com ele fora do caminho, Jezabel calmamente disse a Acabe: "Levante-se e tome posse da vinha. Nabote não está mais vivo, está morto." Este ato,
o assassinato de um homem inocente por capricho real, foi o ponto sem retorno. Elias confrontou Acabe na vinha roubada e proferiu uma terrível profecia não apenas contra o rei, mas especificamente contra Jezabel. Assim diz o Senhor: no lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o seu sangue, sim, o seu. E a respeito de Jezabel, o Senhor diz: os cães devorarão Jezabel, junto ao muro de Jezreel. O Talmud elabora sobre a maldade de Jezabel, afirmando que ela usava feitiçaria e que seu nome estava escrito em 2 tábuas, onde ela legislava a idolatria. Sua corrupção era vista como tão profunda que infectou a própria estrutura legal e moral do reino. A profecia demorou, mas se cumpriu com uma precisão terrível. Anos depois, um comandante do exército chamado Jeú foi ungido rei com a missão de exterminar a casa de Acabe. Ele cavalgou para Jezreel para confrontar Jezabel, agora uma rainha viúva. Ao ouvir sua chegada, Jezabel não fugiu nem se escondeu. Em um último ato de desafio e poder, ela pintou os olhos, arrumou o cabelo e olhou de uma janela. Segundo os Reis 9:30. Este não foi um ato de vaidade, mas a performance final de uma rainha se recusando a ser vista como uma vítima. Ela o saudou com um insulto, comparando-o a outro usurpador assassino. Jeú, impassível, gritou: "Quem de vocês está do meu lado?" 2 ou 3 eunucos olharam para ele. "Joguem-na daí!" ordenou ele. Eles a atiraram da janela. Seu sangue espirrou na parede e nos cavalos, e Jeú a atropelou com sua carruagem. Mais tarde, após uma refeição, Jeú disse: "Peguem aquela mulher maldita e sepultem-na, pois era filha de rei." Mas quando seus homens foram procurá-la, a profecia de Elias havia se cumprido de forma grotesca. Eles não encontraram nada dela, exceto o crânio, os pés e as palmas das mãos. Os cães haviam devorado seu corpo, como o profeta havia dito. A história de Jezabel permanece na consciência bíblica e talmúdica como o exemplo supremo de como a ambição pelo poder e a sedução para longe da verdade levam à destruição total. Ela não foi apenas uma rainha pagã. Foi uma força ativa do caos, que usou seu poder e influência para corromper um rei, perverter a justiça e tentar aniquilar uma fé. Sua queda violenta e desonrosa serve como uma poderosa e sombria advertência. A ambição que não conhece limites morais e a sedução que afasta do divino não constroem um legado, mas cavam uma cova. No final, de todo o seu poder, riqueza e influência, restaram apenas os fragmentos que nem mesmo os cães quiseram consumir, um testemunho macabro do vazio deixado pela mais perversa história de ambição e sedução.